proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido a secretária a proceder à leitura da ata número 1192. Ata número 1192. Aos 15 dias do mês de setembro de 2014, às 15 horas, na sede do Poder Legislativo de Coqueiros do Sul, realizou sessão ordinária que contou com a presença dos vereadores Guilherme Vaz Gavina Rocha, Manuel Bolso de Alamar, Antônio Zambias e Maria Rosário Banchas, Natânia Leixo, Eu Budito, Delcio Guilherme, Rogério de Namur e Paulo Betil. A presidência declarou aberta a sessão e convidou o secretário para que fizesse a leitura da ata número 1191, que foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após, o presidente convidou o vereador de Alamar Zambias para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o secretário procedeu à leitura do expediente, onde constavam duas moções de autoria do vereador Ivanor Bossi, uma indicação do vereador Delcio Guilherme e uma moção de pesar. No espaço destinado ao grande expediente, o vereador de Alamar Zambias falou que foi muito bem lembrada a indicação. O colega Delcio Guilherme também fez um breve comentário em relação às moções de pesar que são relacionadas à população municipal. O vereador Delcio Guilherme falou que a moção feita ao diretor da DPM é bem lembrada e que seria importante para esta Casa Legislativa se associar a esta instituição e que a adequação do pavilhão feira do município é de suma importância, pois foi feito para servir a comunidade. O vereador de Morvan da Rocha desistiu da sua manifestação, realizou seu intervalo regimental e, fim do mesmo, entrou-se no espaço destinado à ordem do dia, onde foi lido o projeto de lei número 54 e, assim, o mesmo entrou em discussão, onde o vereador de Morvan da Rocha solicitou o pedido de vistas do mesmo, onde foi aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários. As moções de autoria dos vereadores de Morvan da Rocha, Delcio Guilherme, de Alamar Zambias e Budito foram aprovadas por unanimidade de votos. Encerrada a ordem do dia, entrou-se no espaço destinado às explicações pessoais, onde o vereador de Morvan da Rocha falou que deveria ser informado, junto com o prefeito, junto com o projeto de lei, a economia que foi feita no último turno único e que se deve ser analisado a diminuição do período do turno único. O vereador Delcio Guilherme falou que ainda não foi repassada a prestação de contas da feira do Festival do Imigrante, pediu que o presidente então trouxesse a prestação de contas até a casa. O vereador Paulo Betil falou do curso da DPM em que os vereadores participaram na cidade de Sarandi e que é de suma importância, pois é um curso gratuito e altamente técnico. Não havendo mais inscritos nas explicações pessoais, a sessão foi encerrada e os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de setembro de 2014, às 15 horas, neste mesmo local. Nada mais. Está em discussão a ata. Os vereadores não querem discutir a ata, colocam em votação. Os favoráveis permaneçam com as contrárias se levantem. Aprovado por unanimidade de votos a ata. Convido a vereadora Maria Rosa Levante para fazer uma leitura do trecho da Bíblia. Dize-lhes, pois, que te parece ilícito pagar tributos a César ou não? Jesus,
Porém, conhecendo-lhes a malícia, responderam: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-me um denário. Ele lhes perguntou: De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixam foram seus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o secretário a proceder à leitura do expediente da sessão. Ofício de você número 071/2014, Coqueiros do Sul, DRS 22 de setembro de 2014. Senhor Presidente, prazo de cumprimentar a Vossa Senhoria, a oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 055/2014 para que seja apreciado e posteriormente aprovado pelos novos vereadores integrantes desta corrente da Casa Legislativa. Sendo o objetivo do presente a ensejo, reiteramos nossos protestos com mais elevada e distinguida consideração. Desfazamento Paulo Chapuz, prefeito municipal, prefeito, vice-prefeito no exercício de prefeito municipal. Projeto de lei número 055/2014 estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município. Justificativo. Senhor Presidente, ilustres vereadores, apresentamos hoje todo o projeto de lei 055/2014 a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta corrente da Casa Legislativa. Trata-se, conforme pode ser verificado, de alterações necessárias na legislação que trata dos serviços com máquinas e equipamentos municipais a particulares. O município já possui legislação que rege a matéria, por isso faz necessária a sua adequação à legislação vigente, bem como de alterações que a administração municipal entende pertinentes ao bom andamento dos serviços municipais. Entendo o Poder Executivo que a isenção proposta no presente projeto de lei tende a médio e longo prazo dar maior retorno ao município do que a cobrança pelos serviços prestados por dar suporte a investimentos que gerarão aumento de receita nas propriedades, consequentemente, aumento do PIB do município, gerando maior retorno financeiro aos cofres públicos, através dos impostos incidentes sobre a produção. Por esta razão, dando sequência ao trabalho de atualização legislativa que iniciamos, ouvemos por bem revogar a legislação atualmente existente e prover todos os dispositivos atinentes à matéria em uma única lei. Sendo o objetivo do presente ensejo, reiteramos nossos protestos na mais elevada estima e distinguida consideração. Luiz Chapuz, vice-prefeito de exercício de prefeito municipal. Emenda modificativa ao projeto de lei 054/2014, o artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º, turno único instituído no artigo 1º desta lei, vigorará a partir de 6 de outubro de 2014 até 15 de janeiro de 2015. São das sessões aos 22 dias do mês de setembro de 2014. De Urvoso Capim da Rocha, vereador. Justificativa, emenda modificativa ao projeto de lei 054/2014.
O projeto de lei 054/2014 fixa como término do turno único para 28/2/2015, ou seja, poderá vigorar até 5 meses, período excessivamente longo, em especial porque o término já fica dentro do período da colheita e, em face da experiência do ano anterior, esse turno único não deve se exceder a meados de janeiro de 2015. O trabalho em 2 turnos a partir de início do próximo ano dará à Secretaria de Obras mais agilidade na melhoria das estradas com vistas à colheita safra 2014-2015. Sala de sessões aos 22 dias do mês de setembro de 2014. Vereador de Manuel Capeta Rocha. Moção. Senhor Presidente, vereador abaixo de Senado, solicitava regimental seja oficiado moção de congratulações à patronagem do CTG Querência do Leão Rio Bonito pela organização, pelo acolhimento e apresentação artísticas realizadas no Café Campeiro na noite de sábado, 13 de setembro de 2014, na localidade de Rio Bonito. Sala de sessões, 22 de setembro de 2014, vereador Rogério Genenburg, subscrito por Nathaniel Leite e Delcio Ribeiro. Moção, senhor vereador, baixo na sessão regimental, seja oficial moção de congratulações à diretora da Escola Justimino Rocha de Igrejinha, a senhora Nádia Winter, e à professora Ângela Weber pela brilhante apresentação artística dos alunos e ex-alunos da referida escola, realizado no Café Campeiro no dia 13 de setembro de 2014, na localidade de Rio Bonito. Sala de sessões, 22 de setembro de 2014, vereador Rogério Genenburg, vereador Nathaniel Leite, vereador Delcio Ribeiro. Moção, senhor vereador abaixo na solicitação regimental, que seja enviada moção de congratulações ao profissional senhor Robin Barros Pires, médico do programa Mais Médicos proveniente do Estado de Cuba. Segundo informações, não é Cuba, é Venezuela. O profissional vem atendendo a população com presteza e preocupação, e principalmente com muita simpatia, fazendo com que os pacientes gostem muito de seus atendimentos, pois os mesmos não medem esforços, estando sempre pronto para ajudar a população com a devida clareza e atenção necessária a que a população necessita na hora do atendimento, seja bem visto e elogiado por todos os munícipes. Tal programa privilegiou o município de Coqueiros do Sul com uma família muito simpática e prestativa, que foi escolhida pelo povo coqueirense como muito orgulho e satisfação. Sala de sessões, 22 de setembro de 2014. Autor de Almares Noviados, subscrito por Delcio Ribeiro. Indicação, senhor vereador, mas a sociedade regimental que seja oficiada ao setor de obras com a máxima urgência para ser providenciada o alargamento e também o cascalhamento da estrada de Serra do Pontão, com início nas proximidades da residência de Daniel Schmidt até a ponte de divisa do município de Pontão, pois tal estrada é muito estreita e de difícil passagem entre veículos. Tal pedido não favorecerá de forma alguma esta vereadora, que intervirá de outra forma se não for
providenciado o trabalho ainda este ano, certa que será realizado. Agradece pelo esforço do secretário de obras e dos demais funcionários. As sessões 22 de setembro de 2014. Maria Rosane Vancho. Indicação, Secretaria Vereador de Primeiro, vai chamar de trabalho juventural que seja oficiado ao Executivo Municipal solicitando para que determine ao setor competente a recuperação do acesso à propriedade do senhor Alceu Loman em Coqueiros do Sul, a fim de viabilizar o tráfego de forma segura pelo local, pois atualmente apresenta muitas dificuldades para transitar, devido à ação do tempo e à falta de manutenção da estrada. B. A construção de uma parada de ônibus nas proximidades da rua Felipe Vancher, na sede do município, pois um número considerável de crianças espera o transporte escolar no local e não há onde se abrigar das intempéries. Sala 18, 22 de setembro de 2014, vereador de Morvan da Rocha, sem assinar. Ofício GPC 069 de 2014, Coqueiros do Sul, RS 5 de setembro de 2014. Senhor Presidente, para nos cumprimentar a Vossa Excelência, a oportunidade em que solicitamos as dependências do plenário desta Casa Legislativa no dia 24 de setembro de 2014, a partir das 15 horas, a fim de realizar a audiência pública para apresentar e discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício 2015, sendo objetivo do presente a ensejo reiterando nossos protestos na mais elevada estima e distinguida consideração do Estado-Mente, para falar com o chefe Borger, prefeito municipal. Ofício GPC 10 de setembro de 2014. Coqueiros do Sul, RS 5 de setembro de 2014, Sr. Presidente, para nos cumprimentar a Vossa Excelência, oportunidade em que convidamos os nobres vereadores integrantes desta colenda Casa Legislativa a participarem da audiência pública para a avaliação do cumprimento das metas referentes ao segundo quadrimestre de 2014, que será realizado no dia 23 de setembro de 2014, a partir das 14 horas, no plenário desta Casa Legislativa, sendo objetivo do presente, ao ensejo reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Especialmente Rafael Kuchumbar, prefeito municipal. Roteiro de reuniões da Secretaria do Meio Ambiente, matéria Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coqueiros do Sul. 26 de nove de 2014, sexta-feira, Igrejinha, Pavilhão Católico, 13, 30 horas. 30 de nove de 2014, terça-feira, sede Baixada, Câmara de Vereadores, 13, 30 horas. 7 de 10 de 2014, terça-feira, Serra do Pontão, Pavilhão Esporte Palmeiras, 13h30 horas. 14 de 10 de 2014, terça-feira, Rio Bonito, Pavilhão Comunitário, 13h30 horas. Solicitamos para que os responsáveis pelos locais de reuniões estejam antecipadamente presentes para a abertura dos pavilhões. Unir Mendes, secretário do Meio Ambiente e Inspeção Veterinária. Senhor Presidente, só uma questão de ordem. As moções, as duas moções de minha autoria, está aberta a todos os colegas, eu gostaria que assinassem. Também, Presidente, também coloquei e gostaria que todos assinassem. Então o pessoal que quer assinar estão aqui. No espaço destinado ao grande expediente, conceda a palavra ao vereador Gilmar Vaz Carpim Garoche para até 10 minutos. Senhor Presidente, demais colegas vereadores, Dr. Gloir, Simone, Danilo, Solange, uma saudação especial a todos. Rapidinho, eu escutando atentamente
os trabalhos do dia. Vereadora Maria Rosane, sobre a sua indicação lá da Serra, eu faço um pedido que retire essa semana, pois estamos sabendo que a Secretaria de Obras está indo para aquele local para fazer. Eu já fui bater em cima e sei dizer também, só para concluir, que a senhora sabe o atrito, o estresse que pessoas têm. E dessa maneira, como a senhora mesma colocou na indicação, dizendo que de forma alguma vai beneficiar a Vossa Excelência, a senhora vai estar prejudicando os demais, pois o secretário, com o hábito que ele tem, daí ele vai atrasar mais ainda. Assim, estou sabendo que está próximo, essa semana estão indo fazer. Se ele escutar essa indicação, com certeza ele vai tardar mais. Eu já não fiz essa indicação porque ele está com aquele hábito de que os vereadores que pedir é para pedir direto para ele. Então as pessoas já foram pedir. Então, se nós, vereadores, solicitar, automaticamente nós não estamos ajudando aquelas famílias ao trabalho, nós estamos prejudicando. Eu já podia ter feito depois que a senhora fez a última vez e não fiz para nós não se prejudicar, porque eu também uso aquela estrada. Então eu lhe peço para retirar, porque eu preciso que aquela estrada seja pronta e se nós botar para indicação, automaticamente vai demorar mais. E isso vai prejudicar a comunidade. Está com a palavra. Vereador, senhor presidente, de forma alguma estou fazendo para prejudicar, mas assim, ó, se é o caso que estou indo fazer, eu retiro a indicação, pois estou fazendo na insistência, mas se o trabalho vai ser feito, eu retiro a indicação. Ficou. Com certeza, vereador. Lembrando do assunto que está sendo discutido, nós terminamos de fazer esse pedido junto ao gabinete às 13 horas, hoje. E recebemos a informação de que os primeiros dias as máquinas vão à Serra do Pantão e vão fazer também aquele travessão em conjunto com o Pantão lá em cima, inclusive é aquela solicitada pela colega vereadora Maria Rosane. Exatamente, vereador Paulo, que eu também estou sabendo, então é bom evitar que vai, porque eu sei que trabalhos que eu pedi que só faço parte da nossa coligação, e os trabalhos eu escuto falar que é para as pessoas impedir diretamente ao secretário e não pedir para vereadorzinho. No caso, eu até acredito que secretários ganham voto para serem representantes do povo e vereador entra aqui de favor, né? Mas tudo bem, isso é uma revolta que eu tenho, estou tendo e vou continuar tendo, vou continuar batendo sempre. Que essas pessoas não têm o direito de pedir para nós, vereadores, para solicitar um trabalho, para nós botar a indicação aqui. Eu sei muito bem que muitos estão vendo me cornetear, que isso não é trabalho vereador. Eu sei que isso não é trabalho vereador. Eu sei porque se tem mais vereador aqui na Câmara que mais fez curso, eu me preparei para isso. E lá em Porto Alegre, quem fazer curso, quem dá curso lá diz que o vereador tem que aprovar projeto, criar lei, ir atrás do recurso e não fazer pedido de teto, de banheiro, de estado, nada. Não é nossa tarefa. Mas a nossa comunidade, como é do interior, entende que nós, como vereadores, nós somos representantes. Então, eles ligam para nós, nos pedem para nós impedir. Então, automaticamente, assim, eu estou sentindo que quando o vereador faz a solicitação do serviço, se está previsto, a vez de ser feito aquele serviço, está tardando aquele serviço. Então, prejudica a comunidade. Vereador Rogério. Vereador, é só uma questão de interpretação, porque se o vereador é o representante legítimo do povo e o povo solicita ao vereador, nada mais justo, e entendo até que é uma obrigação do vereador vir aqui e solicitar aquilo que o povo lá deseja. Corretamente, vereador Rogério, mas assim, ó, automaticamente eu estou sentindo que quando eu peço alguma coisa, eu estou prejudicando aquela família. Se eu não pedir, se a família vir falar, quem sabe eu não estou sendo atendido. Então, assim, ó, existem pessoas que, acredito eu, que precisam de realmente se comunicar mais com pessoas, que têm conhecimento e dizer assim, ó, é uma obrigação do vereador levar até a secretaria a solicitação. Não quer dizer que vai no rádio, que passa no jornal, é um pedido. E a gente só vem aqui pedir, como está escrito nessa indicação, não é para beneficiar o próprio vereador. Beneficia a comunidade ao todo. Beneficia os 4 cantos do município, porque todas as pessoas estão transitando de canto a canto, de outros municípios vêm. Aquela estrada lá dá acesso a Coqueiros do Sul por lá. E aquela estrada não é de hoje, aquela estrada deve estar uns 3 anos mais ou menos sem fazer um trabalho geral. Dá lá uma lambidinha de patrola,
Agora, esses dias foi limpar uma valeta que já caiu 2 coletadeiras, caiu um caminhão, caiu um trator. E eu não sei qual é a razão, qual é o problema, mas automaticamente eu tenho um pedacinho de terra lá para baixo. O Leonardo é o cara que tem a lavoura mais grande de todos os produtores por ali, do lado daquela estrada. E a gente sabe que, por isso, colega vereador presidente, que eu fiz aquela emenda que está aí hoje. Estou sendo você criticado, estão me batendo, estão me cornetando, mas assim, eu fui eleito para defender a minha comunidade coqueiros. O ano passado, quando existia turno único, pessoas chegavam aos secretários e diziam, mas secretário, nós temos que terminar esse turno único, tem que fazer essa estrada. Você tem que cobrar dos vereadores. Foi os vereadores que aprovaram todo mundo. Isso vocês têm que cobrar. E eu não quero escutar isso novamente. Por isso eu fiz. Tenho certeza que vai ter vereador que vai votar contra. Votem com a consciência de cada um. Não pedir para ninguém votar a favor da minha emenda. Se não for aprovado, tudo bem. Se acharem por bem que o projeto tem que ser até dia 28 de fevereiro todo mundo, tranquilo. Não tem problema algum. Mas eu fiz a minha parte porque eu tenho compromisso com a comunidade, com o povo de Coqueiros. E o povo exige estrada antes da colheita, estrada boa. E dia 28 de fevereiro já tem milho, todo colhido milho já está começando a de soja. Então precisamos que realmente, como o doutor Clínico pediu para ele colocar na emenda, uma justificativa dizendo que até 2 turnos podem começar o ano que vem. Meio turno até meio-dia e um turno até meio-dia e um turno até a tarde. Com certeza vai render mais trabalho. Se o ano passado deu certo, esse ano não precisa ser até 28 de fevereiro. Ia dar 4 meses e 22 dias de turno único. Gente, é mais que 1/3 do ano. Então, assim, eu tenho certeza que, não só tenho certeza, como eu já escutei, que vereadores saíram comentar, criticar que o vereador tal fez uma emenda aí só para prejudicar o município. Não. Eu estou tentando beneficiar o município. Porque se nós queremos continuar representando o povo e nós queremos que o Executivo continue fazendo um excelente trabalho como vem fazendo, dessa maneira pode existir uma possibilidade de continuar. Caso contrário, esqueçam, digam adeus e vamos trabalhar em outra função. Era isso, presidente. Convido o vereador Dilamar Zambiase para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, seus amigos, Simone, Alfredo, quero comentar a moção feita por mim ao senhor Robin Barrios Pires. Segundo me passaram, cubano, e há pouco o colega Delcio também me passou a informação que a esposa é venezuelana, mas o médico é cubano. Conversando com pessoas do nosso município, tem me comentado do atendimento feito pelo mesmo. A atenção, parece que também as consultas são longas, ele quer saber tudo em detalhe e, então, o que eu tenho visto falar deles são no mais elogios. Né? Isso aí faz parte daquele programa do Mais Médicos. Sei que até o doutor Ruíro vai achar engraçado o que eu vou falar, né? Mas nós brasileiros ouvimos muito dizer assim que chega uma altura a pessoa trabalha para médico e para advogado, que são coisas caras. Eu acho que não concordo com tudo isso, né? Mas a gente sabe que os médicos, se uma pessoa se encontra uma família com problema de saúde grave, né? Quando a pessoa vê, está trabalhando o recurso que entra, vai todo ele para médico, né? Tem uma consulta de 300, 400, até 500 reais aí, né? Então, eu acho que o programa tem boa hora. E no mais também, o médico, pelo que eu estou sabendo, está residindo aqui no nosso município, mas ele mais a esposa, aí não... Palavra. Vereador Dilamar, demais colegas vereadores, realmente acho que bem lembrada essa moção sua ao médico, que a gente realmente tem ouvido falar de bem dele e que é atencioso com as pessoas realmente gostam de ser atendido por ele. Os senhores colegas sabem que a gente trabalha na secretaria também lá em Carazinho e os médicos cubanos são muito bem vistos. Eles não são bem vistos pelos colegas deles, que são brasileiros, mas eles têm as atitudes deles, são muito atenciosos com as pessoas,
Claro, os médicos daqui não gostam deles por causa da concorrência que trouxe. Mas acho que foi um projeto bom do governo federal, trazendo esses médicos para cá, já que os nossos que estão aqui não acham o salário suficiente para trabalhar, esses estão gostando de trabalhar aqui e estão fazendo um bom trabalho, e a população aqui de Coqueiros do Sul, realmente a gente ouve falar de bem do próprio doutor, e todos gostam de ser atendido por ele. Até minha mãe foi consultar com ele dias atrás e disse que é um médico muito atencioso e que trata muito bem as pessoas, e serei isso. Obrigado, João. A questão da concorrência, nós que trabalhamos na agricultura sabemos, né, que isso é que nem leiteiro, né? Se passar 10 numa comunidade, sempre vai ter um que oferece um preço melhor, né? E na questão médico, quanto mais médico tiver, as consultas com certeza vão baixar o preço, né? Sei que existe, vejo falar que existe um acordo entre Brasil e Cuba, que na verdade o salário deles é bastante baixo, né? Eles vêm de uma longa distância trabalhar com um salário que não é muito grande. Também ouvi falar que a questão desse que se encontra no nosso município, que a esposa dele parece que não está, questão de visto, não sei se ela poderá permanecer aqui no Brasil por muito tempo, né? Então pode ser que amanhã depois surja algum problema na questão dele permanecer no nosso município, né? Até era interessante, né? Quem sabe, já que ele está atendendo bem a população, quem sabe pudesse arrumar alguma forma, de repente até da esposa permanecer aqui, talvez arrumar trabalho e conseguir um visto para ficar aqui. Mas era isso. Convido o vereador Hildo Dickel para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, os que nos assistem, minha saudação especial. Muito bem lembrado o vereador de Laranjo, da moção. Eu acho que é merecedor. Acho que já está indo tarde, uma falha nossa, ninguém ter lembrado antes. Realmente o trabalho é muito bem falado. E como o vereador de Morvan, o colega vereador de Morvan também comentou sobre a indicação da estrada, eu também acho que vai ser meio em seguida, mas não tão logo também aquela estrada, então acho que já é meio de costume, assim, quando se vê que as máquinas estão indo, estão fazendo indicação. Mas aí fica a critério da indicação, quem fez a indicação e como agir. E também quero dizer aqui, já comentar sobre, fiquei surpreso, o vereador de Morvan, colega vereador de Morvan, da emenda feita sobre o projeto do turno único, onde que é o executivo que sabe quando que ele pode começar e quando que ele pode parar. Nós não temos o dinheiro dos cofres públicos na mão, e com certeza se ele puder começar dia 5, dia 1º, dia 2 de janeiro, vai começar dia 2 de janeiro. Então eu pediria também, porque o prefeito executivo tem que parabenizar e mandar para essa casa esse projeto, pedindo a autorização da Câmara. Não precisava, nós temos que se orgulhar do Executivo se lembrar da Câmara, o que nunca aconteceu em administrações passadas. E quero pedir com carinho, colega vereador João, que retire esse projeto, que sem dúvida o Executivo vai começar antes, se ele puder começar antes, isso depende dos cofres públicos, porque a gente não tem acesso a esses cofres, esse dinheiro que são do Executivo. Me concede uma parte, vereador? Pois não, Eu digo assim, automaticamente eu olhei o projeto, vi mais ou menos o cálculo sendo da vez passada. Segunda-feira eu levei um ofício, requerimento, solicitando a informação de qual foi a economia da última vez. A recém antes a Simone foi até lá, disse que tem 20 dias para resolver, para responder esse pedido. E lembro muito bem que a lógica da história não é porque a gente é oposição à situação, que no passado, eu e a Vossa Excelência, nós votamos contra o turno único. Nós votamos contra o turno único na administração de 2004 e 2008. Eu lembro muito bem que no turno único nós votamos contra. E agora eu apenas estou tentando melhorar
um percentual do período de turno que está sendo solicitado. Obrigado pela parte. Senhor Taranta, eu acho que não podemos sair desse projeto, mas no ano que o senhor falou foi feito por decreto, senhor colega vereador, tem ali, depois vou mostrar as cópias. Eu pediria com carinho para que nós não se metesse no executivo e que deixasse eles administrar a nossa folha e nós fizemos a nossa parte. Com carinho, eu gostaria que retirasse essa emenda para nós votar o projeto como ele está e que se há dinheiro nos cofres públicos, com certeza se começará o serviço no início de janeiro. Convido o vereador Paulo Betil para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor Presidente, colegas vereadores, os nossos assessores, o Danilo, nossa saudação a todos. De acordo com a indicação da colega vereadora Rodrigo Rosane, que entrou nesta casa, nós fizemos esse trajeto a última semana. Aqui por baixo, onde entra do galinheiro do Valmir e sai lá na ponte. Também subimos aquela subida ou descida da ponte, quem vem para a Serra. Necessita um preparo, sim, mas nós já entramos com o pedido, como eu costumo fazer, junto ao Executivo, que fizemos isso hoje. Mas eu não lhe solicito, vereador, que ele tire a sua indicação. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito de solicitar ao silêncio que ele tire a sua indicação. Eu entendo que a indicação o vereador faz se ele quiser e é o direito que ele tem. Fica a critério da Vossa Excelência deixar a indicação ou retirar a indicação. Sei que a informação que nós temos é de hoje, que nos próximos dias certamente será recuperada aquela estrada, inclusive objeto de uma indicação dias atrás, e mais aquela que já foi comentada aqui hoje. E eu quero acrescentar, dizendo que também deve ser feito um pequeno concerto, um bom concerto, na estrada dentro da Vila do Santo Pontão, que também está merecendo. O vereador Gelomar, com relação à moção, bem lembrado, quero parabenizar o Executivo Municipal pela contratação deste profissional de saúde. Porque realmente, que se ouve as pessoas que consultam, as pessoas atendidas por esse profissional, se ouve falar muito bem. E as pessoas falam bem também quando são bem atendidas, com calma, com paciência, e é o que este profissional sabe fazer. Então, o Executivo acertou muito, e muito bem, a contratar esse profissional. Ele está fazendo muito bem para a nossa população aqui. E também dizer que os nossos outros médicos coqueiros do Sul, com relação a isso, estão muito bem. Era isso. Convido a vereadora Maria Rosane Lante para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor Presidente, o nosso jurídico concluir, senhor Danilo, Simone, Solange, os demais vereadores, boa tarde. Falando um pouco sobre uma indicação, não sei se o meu colega usou as palavras erradas no momento certo, ou foi a intenção dele fazer isso mesmo, quando eu ouvi a palavra se favorecer. Em nenhum momento
quando eu fiz essa indicação, eu sabia da intenção da Secretaria de Obras em fazer aquele trecho. Só que a minha indignação é tão grande, eu posso ter errado de certa forma, mas eu gostaria de falar aqui aos meus colegas e até pediria ao líder do governo que levasse isso ao secretário de Obras, que não foi em nenhum momento intenção minha prejudicá-lo no trabalho dele ou fazer pouco caso do trabalho dele. Quando eu pedi hoje para que fosse feita aquela estrada, foi porque diversas vezes as máquinas passaram lá e fizeram só um pouco do trabalho. Pediria então que, se as máquinas estão indo para a Serra do Pontão, então que fosse um trabalho feito num todo. Sobre o turno único, eu quero dizer que eu sou favorável à emenda, ao projeto do meu colega de Morvan, e eu achei que foi elogiável da parte dele fazer essa emenda. Quero dizer que voto a favor da emenda. Seria isto. Convido o vereador Elcio Limpinho para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui presente, boa tarde. Até pela parte da manhã, não sei, vereador de Morvan, queria ter comentado antes, até tive entrado em contato com a vereadora, com a nossa assessora Simone, se o senhor tinha feito a emenda. Posteriormente, não sei se o senhor já tinha feito, depois eu liguei, disse que já tinha. Eu acho que caberia ao senhor mesmo fazê-la, porque o senhor fez o pedido de vista na semana passada, mas se o senhor não tivesse feito, com certeza, de repente, eu estaria fazendo. Só para corrigir, então, aqui, o vereador Diogo, no ano de 2007, passou sim, nessa casa, a votação do turno único, até está ali. Agora, a questão de voto, que o vereador falou ou não falou, não sei a votação, mas eu sei que no ano de 2007 passou. Você não vai ter? Sim, senhor. É decreto. Tudo bem, ele é decretado, mas aqui está a lei 1366/2007, que mostrei para o senhor, que foi votada aqui nessa casa. Então o senhor depois confere. Não, se tu tem a lei, tudo bem, só que eu quero deixar registrado que pode olhar que eu votei a favor e discutiu assim. Não, realmente, como eu disse para o senhor, não estou discutindo o voto do senhor, só para deixar aqui esclarecido. Então, que em 2007 passou por essa casa a votação do turno único e que cada administração procura, sim, o seu sistema de administrar, mas o turno único realmente eu acho que deve ser instituído por lei, porque o nosso turno normal aí é 40 horas semanais, então ele vindo aí para instituir por lei. Então, se nós mantiver o turno em 40 horas semanais, nós não estaremos alterando em nada o orçamento municipal, porque o nosso orçamento é planejado em cima de 40 horas semanais. Se a administração acha viável fazer um turno único num certo período, concordo também. Nesse período, um período mais curto, mas que nem, eu acho que uma coisa que eu já vinha defendendo há tempos atrás, a questão do turno único, até o vereador de Morvan tocou no assunto também, que seria a instalação de 2 turnos. Mas 2 turnos não vai gerar economia para o município, não vai gerar mais obras, mais estradas e mais acessos melhorados. Uma parte do vereador de Lamarca. Não, vendo a questão do que está em discussão, até é interessante lembrar há quantos anos se faz o turno único no nosso município. Sabe que alguém lembra? Ou quando foi o primeiro turno único que houve no nosso município? Eu acredito, o vereador de Lamarca tem acompanhado um pouco, mas a maioria das administrações que passaram pelo nosso município fizeram o turno único. Mas eu acho que num período que deve ser um pouco mais reduzido, e eu acho que até pela situação que o nosso município se encontra, possui hoje um maquinário bom, vindo do Estado, vindo do governo federal, dos cofres públicos, a economia desta casa aqui também.
Então, acho que é interessante nós prestarmos serviço, porque nós temos bastante coisa atrasada. Secretário, só para dar o relógio não está parado, para dar continuidade. Nós temos bastante serviço atrasado, estradas secundárias precisando de melhoria. Então, acho que nesse momento, a partir de janeiro, tem orçamento novo, tem recurso novo. Então, esse recurso deve ser usado ali, sim, para melhorar os nossos acessos e realmente ter condições de escoamento de nossa produção. A questão das indicações, eu já tinha colocado há muito tempo atrás aí, de que se precisasse de indicações, dá para fazer o alfabeto toda semana aí, das indicações. Só que muitas vezes eu mesmo oriento a população de que vá direto à secretaria para pedir, então, essas indicações. Só que muitas vezes não são atendidas. Aqui o vereador de Morgan colocou do proprietário embaixo do seu lomo, há quanto tempo aquela estrada ele está precisando dela também. E ele próprio também já deve ter pedido e não aconteceu. Então, bem lembrado essa indicação, vereador. Mas eu acho que o secretário, no seu pronunciamento que fez há dias atrás na emissora, disse assim, de que realmente não precisa estar pedindo para o vereador, que poderia ir pedir para ele diretamente na secretaria. Mas eu acho que sim, nós estamos aqui representantes legítimos do povo, que nem diz o vereador Rogério, e somos eleitos pelo voto e estamos aqui para representar o povo e trazer os anseios do povo até a administração. Obrigado, presidente, e os demais colegas. Encerradas as manifestações, será realizado intervalo regimentado de 15 minutos. Então, a pedido do vereador de Morvan, do vereador Paulo Vitil, para ver se nós, vereadores, concordam suprimir o intervalo. Eu gostaria que cumprisse o regimento, que eu quero olhar se essa emenda vai. Então, nós vamos, de repente, parar 5 minutos, aí logo após nós começamos a sessão de novo. Não, nós queremos hoje não. Só dando para ter isso da nossa. Tem duas moções. Tem duas moções. Esse aqui é a emenda. E aqui está o parecer. Aí só tem isso aqui que, se a emenda for aprovada, aí tem que botar o parecer. Acho que vai casar. Ô Paulo, vinho não. Vinho não pode tomar agora. Para com isso. Tá mais parecendo uma cerveja preta. Misturado.
acesso agora à Câmara. Um ponto à frente do Corinthians. Um ponto atrás, São Paulo na frente. E o Grêmio está 2 pontos atrás do Corinthians. Sequência. Ele hoje tem vaga de Libertadores? Hoje não. Não, hoje não. Só Só botar os comentaristas. Não, só estão chegando. está na balada, né? Está bem. Eu tô contente que o meu time está chegando e eu acredito. Ah, falando de tranquilidade, meu Deus do céu, eu até perguntei quanto que me pagava, porque eu entrava na carinhata lá dentro. Tá chegando. Pô, sábado, sexta. De Urbana. Sexta só me paga em Carazinho, Vai tá com o levando lá. Ronaldinho? Processão. Vai com o Ronaldo? Tá bem complicado, eu acho que eu vou fechar, vou apoiar ele, mas aonde tem que tinha volta dessa passada do Jerônimo, eu não posso deixar ele abraçar o Jerônimo. Não, eu acho, eu fosse você, eu apoiava O o Geraldo Ronaldo. vai Ele é uma jogar. ótima pessoa, né? Já é. Viu, de Mano? Ele é uma ótima pessoa. É muito bom, cara. Estão tentando me convencer para fazer pagar a Ele me contou. Isso, é verdade. Estava na você lá festa na São Carazinho, não sei se foi. Se eu não for votar no candidato do meu partido, eu tenho meu aí. Entrei na passeata. Com Não, eu tive de susto. Não, eu entrei a pé. Mas o Márcio levantou todo mundo aí. Não, o Márcio, assim, há controvérsia, né? Eu encontrei um grupo lá que disse que não vota jamais no Márcio. O Márcio é posicionado no Carazinho. Meu Deus, ficou vestido mal hoje. Sabe que eu lembrei do bairro dos cachorros, sabe? Ah, que você tá metade em campo, metade. Não, porque o cara chegava, os cachorros chegavam e pendurava a peça que era no prego, né? Depois saíram da correria, pegavam o que parecia. E eu saía assim de casa, né? Cheguei com o tio na frente do carro. E eu vi quando a gente chega em casa, jornalista, um dia eu fui lá na minha cunhada de Pastor em Brasília. E fiz que nem você mais vezes. Eu fui mais vezes que nem você, né? Que eu coloquei uma blusinha básica, né? Peguei, coloquei uma blusinha xadrez por cima. Nem coloquei, porque lá com mulher nada. Cheguei na Mas, hein, Curi? Essa história que os advogados quebram o pessoal, você tira, né? Não, mas eu estou pobre. Eu não quebrei ninguém. Quem quer se quebrar é médico e advogado. Mentira. O médico salva a vida, o advogado salva a vida financeira, o médico salva a vida meio padre, então ele tem a vida espiritual, né? Tem que parar, tem que dar Não, mas eu não tá assim. Daí eu também devo acreditar. Não, mas é folclórico pelo seguinte, porque tempos idos tinha poucos advogados e não tinha transporte. Hoje os honorários do advogado tem tabela. Nós temos tabela mínima para cobrar máxima, não. Por exemplo, eu diz lá 10%, eu sou obrigado a cobrar 10%, eu posso cobrar 5%. Mas eu posso cobrar 3%, eu posso cobrar 40%. Mas eu posso, menos não. Respeita, agora eu vou esperar que ele respeite sempre. João Paulo nem precisa. Pediu por volta fora. Eu odeio. Só que aquela vez foi em dezembro. Vamos lá, 5 minutos já passaram. Sempre que vocês perdem tempo nessa discussão aí. Tudo. Isso aí passou, gente. Até dezembro, ele tem que fazer, só foi mesmo. Mas não é nós. Eu não fiz a barba ainda. Minha filha ainda me criticou. Então, quem pede, eu sou Crítica construtiva. Mano, sei, eu disse. Você é pronto? Você já agora vamos. Acho que o turno único, de fato, o turno único jamais deveria existir. Eu sou praticamente contra. O cidadão tem que ser contra o turno único, sabe por quê? Porque o turno único ele é um. Ele está recebendo, tudo, isso aí é tudo lorado. O turno único não podia existir. Eu sou. O Renato tinha aquele turno. Trabalhava só de tarde. Que loucura aquilo, gente. A prefeitura fechada de manhã, a manhã inteira. Abriu 1h da tarde. Não, abriu ao meio-dia. Os caras abriam ao meio-dia, batiam o ponto e iam em casa almoçar. Daí voltava a trabalhar 1 hora. Aí começava aí o problema. Encerrado o intervalo regimental.
Convido o secretário a proceder à leitura do expediente da ordem do dia. Emenda modificativa ao projeto de lei 054/2014, no artigo 2º, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, o turno único instituído no artigo 1º desta lei vigorará a partir do dia 6 de outubro de 2014 até 15 de janeiro de 2015. Então, está em discussão a emenda modificativa. Senhor presidente, sobre a emenda, eu quero convocar a minha bancada para votar contra a emenda, que mais uma vez estão se metendo no meio do dever que é do Executivo. Eu não tenho dúvida que esse turno único vai começar no início de janeiro. E para que nós vamos querer mexer no que o Executivo mandou para nós? Ele pode interromper até antes, de repente, dezembro ainda, ele pode ser interrompido. E como também convido o autor do PTB, que analise, de repente, ainda pode ser retirado. E também quero fazer o pedido ao vereador do PT que ajude para que nós votamos contra essa emenda e que aprovamos o projeto como ele veio do Executivo. É esse pedido que eu faço ao vereador do PT também e já o PMDB também. Quero que votem ao contrário, como os outros dois já se manifestaram e já viram seu voto. Eu gostaria que essa emenda não fosse aprovada e o projeto ficasse como ele está, como ele veio do Executivo. Continua a discussão na emenda. Senhor presidente, como algumas vezes usou-se nessa casa o exemplo da administração 2005, 2008, e esse é um assunto que veio à tona hoje, novamente, questão de turno único. Só quero lembrar que em 2005 a administração não efetuou turno único, nem no final de 2005, nem no início de 2006. Uma discussão em turno único, senhor presidente. Levando em conta, e há que se nesse momento analisar duas situações. Primeiro, aqui fora, a maioria do povo é contrário ao turno único. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. A maioria do nosso cidadão é contrário ao turno único. Mas há também de se analisar a questão administrativa. Eu já estive lá e entendo que há momentos em que há necessidade de se fazer uma economia que é para se fechar as contas. Isso acontece no final do ano. Coincide com o momento também de se fazer alguns reparos e manutenções nas máquinas, e as quais precisam ficar paradas para que isso aconteça. Fazer aqueles concertos que passou-se o ano todo e foi deixando para se fazer um determinado período, e se faz isso, sim, no final do ano, a maioria das manutenções. Mas, a minha opinião é que o período proposto é muito longo. Então, eu sou favorável à emenda do vereador de Morvan, levando em conta que aprovamos o turno único até o final do ano, mas que se inicia em 2015 a todo vapor. Continua em discussão a emenda. Senhor presidente e demais colegas vereadores, eu fiz essa emenda nesse projeto e quero dizer que a minha obrigação como cidadão coqueirense, como representante da comunidade coqueirense do Sul, é trabalhar para defender a nossa comunidade, os interesses de cada cidadão de Coqueiros. Se nós fazermos uma pesquisa dentro do município, 99% é contra turno único. Quem é a favor do turno único? Funcionários,
que eu tenho que respeitar, que trabalhem e cumprem com as tarefas deles, e secretário e prefeito. Agora, eu fiz essa emenda para reduzir o tempo. Se o ano passado foi suficiente, do dia 25 de setembro a dia 9 de janeiro, por que esse ano tem que ser do dia 6 de outubro até 28 de fevereiro? O meu compromisso é com a comunidade de Coqueiros, e a comunidade de Coqueiros pede que os vereadores façam essa emenda, reduzam esse tempo para que seja a época da colheita, a estrada esteja completa, pronta, não igual ao ano passado, que caminhões iam a Carazinho por xadrez por falta do nosso trânsito aqui, voltavam com o verde de mal arrebentado, porque não tinha dado tempo hábil para fazer a estrada geral. Então, eu coloquei, fiz a emenda, peço aos colegas vereadores que votem com a maior consciência, com a maior tranquilidade e analisem bem, porque não estão votando para beneficiar eles próprios, estão votando para beneficiar a nossa comunidade, onde nós representamos. Não esquecemos disso, nós estamos representando o povo de Coqueiros, não estamos aqui só para representar prefeito ou secretário. Era isso, presidente. Continua em discussão a emenda. Senhor presidente, caros vereadores, com relação a esta emenda em pauta, quem leu bem o projeto de lei, que diz que ele poderá ser até 28 de setembro, ou poderá ser interrompido a qualquer momento. Quer dizer, em qualquer momento. Então, uma emenda assim, ela não ajuda em nada e ela pode sim também atrapalhar. Então, quem sabe das contas do Executivo é o Executivo. O Executivo faz isso para que se possa fechar as contas. Ele não faz o turno único porque ele quer fazer. Sabe-se que, se não fizer o turno único, tem trabalho que daqui a pouco ainda continua não vencendo. Mas como o Executivo necessita desta economia, então o turno único, e ele certamente será interrompido naquele momento que o Executivo entender e a população pedir que precisa ser feito o serviço, o Executivo estará de olho nisso. E eu não quero ter dúvidas que nós passamos do dia 5 de janeiro para retomar o turno único. Continua em discussão a emenda. Senhor presidente, colegas vereadores, realmente já coloquei meu voto anteriormente, mas só para complementar um pouquinho agora, então, as palavras do vereador Paulo. Vereador Paulo, eu realmente acho que se essa emenda hoje for aprovada da forma que está realmente, e se não for, no início do ano o turno único vai ser extinto, só para dizer que foi pretensão da administração e pretensão do secretário. Eu acho que colocar até não tem essa necessidade. Se então, como os colegas vereadores colocaram, questão de situação, disseram que até. Então, por que a administração já não colocou a data, então, de início do ano? Eu acho que é muito importante, certas coisas têm que ter um começo, o meio e o fim. E como aconteceu no ano passado, realmente aconteceu, a responsabilidade do turno único caiu sim sobre nós. Não foi uma, não foi duas pessoas que na época falaram que o secretário dizia de que a culpa era dos vereadores, sim. O vereador de Morcão colocou, e realmente foi o que aconteceu no ano passado. O vereador de Morcão colocou de que muitos funcionários, sim, é bom para o funcionário poder ter aquela tarde livre dele, para poder fazer os afazeres a mais para ele. Só que no momento que ele foi fazer o concurso público dele foi para 40 horas. O salário dele era para 40 horas. Então, eu acho que tudo deve ter um começo, um meio e um fim. Então, hoje, se no início do ano que vem a administração achar necessário que deva de fazer um turno único novamente, mande outro projeto para essa casa, para daí sim para a gente ver o que pode fazer ou não. Mas meu voto é favorável e eu acho que a responsabilidade também é dessa casa e não só da administração. Continua em discussão a emenda. Senhor presidente, colegas vereadores, lembro logo que o prefeito atual, e também esse, porque está no segundo mandato, assumiu como prefeito, né? Lembro que ele veio até
a essa casa uma certa vez, no começo da administração, para discutir o projeto. Não sei se os colegas, eu sei que o Rogério, a Rosane, também a colega não se encontrava aí naquela época, mas nós, eu, o Delcio, o Hugo, o Paulo, o Ivanor, o Timor Vanas, nós estávamos aqui naquela época, vocês devem lembrar disso aí, né? Era um caso de ter comparecido e explicado a situação que se encontra, o porquê de tal projeto até tal época, né? Era bem que ele podia ter comparecido na Câmara de Vereadores, como fez em outra época, e colocar a posição dele. Só queria deixar claro que isso, se nesse caso aqui tivesse acontecido, não sei, eu acho que não há mais tempo, mas era o que devia ter acontecido. Continua em discussão a emenda. Os vereadores não querem mais discutir a emenda, daí eu coloco ela em votação. Os favoráveis à emenda ficam como estão e os contrários se levantem. 5 votos favoráveis e 3 contrários. Sim, você votar na votação também. Aí bota o projeto. Os pareceres. Parecer conjunto. Comissão de Justiça e Finanças e Comissão da Ordem e Economia Social. Parecer número 076/2014, projeto de lei número 054/2014. Instituto Único em setores do serviço público municipal da Alta Providência. Parecer. O Executivo Municipal propõe projeto de lei com a finalidade de obter autorização legislativa para estabelecer o turno único na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Viação e Trânsito, bem como para os operadores de máquinas lotados na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Pela legislação orgânica do município, é viável o projeto de lei e é do Poder Executivo a competência exclusiva para tal iniciativa. Portanto, há respaldo legal do prefeito, como expõe suas razões motivadoras. Quanto ao aspecto financeiro, o turno único é justamente para otimizar melhor o tempo visando a redução de despesas. Portanto, o projeto de lei mostra-se perfeito e pronto para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Em face do exposto, o projeto de lei é constitucional, legal, jurídico de boa técnica legislativa e numérica, também deve ser acolhido. Por isso, as comissões opinam que o projeto de lei seja levado à apreciação do plenário e sugerem aprovação. Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2014, Comissão de Justiça e Finanças, protocolo motivo presidente, vereador de Moroso Garcia da Rocha, membro, vereador Maria Rosane Rogério, relator. Comissão da Ordem e Economia Social, vereador Natânia Lulesh, presidente, vereador Hugo Odalvo Dico, membro, vereador Rogério de Burg, relator. Está em discussão as emendas, ou melhor, está em discussão os pareceres. Os vereadores não querem discutir o parecer, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Peço que o secretário faça a leitura em métrica do projeto. Projeto de lei número 54, 2014, institui turno único em setores do Serviço Público Municipal e da Alta Providência. Está em discussão o projeto. Os vereadores não querem discutir o projeto, colocam em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Uma questão de ordem, presidente, o projeto vai em votação com a emenda. O projeto, então, está em votação juntamente com a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos o projeto juntamente com o parecer e com a emenda. Moção. Senhor Presidente, senhores vereadores. O vereador vai ser do trabalho regimental que seja enviado moção de agradecimento do Dr. Bartolomeu Barba
a doutora Vanessa Marques Barba e ao doutor Rafael Edson Rodrigues, com o seguinte teor. O Poder Legislativo do Rio Grande do Sul manifesta o... Então está em votação a moção de autoria do vereador Ivanor Bossi, subscrito por todos os vereadores. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Moção. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador vai assinar a solicitação regimental que seja oficiada moção de congratulações à primeira dama do município de Coqueiros do Sul, senhorita Elisandra Kuchenborg, já presidente da terceira idade, senhora Vereda Keller, as integrantes do grupo da terceira idade e as mulheres que colaboraram com a organização dos lanches na cozinha pela belíssima organização da Salvadeira da melhor idade realizada no dia 13 de setembro, que foi um sucesso. Então está em votação a moção de autoria do vereador Ivanor Bossi, subscritos por todos os vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade de votos. Passo a presidência ao vice para que eu possa me manifestar. Concedo a palavra ao vereador Ivanor Bossi pelo espaço de até 10 minutos. Senhor presidente, aos vereadores, ao Danilo, ao Clear, a Simone, Solange, que nos assistem. Eu até fico, às vezes, um pouco... A gente fica frustrado, às vezes, em umas votações, assim, que a gente defende e tenta melhorar cada vez mais os municípios, tenta trabalhar pelo lado certo e, às vezes, a gente não é contemplado. As pessoas não pensam da mesma maneira. Mas é o direito, é a democracia, cada vereador tem sua ideia. E aqui nós temos 9 vereadores, 9 pensamentos diferentes. Nem sempre o que a gente acha certo, os outros acham certo. Mas eu acho muito assim que semana passada, quando o projeto entrava em votação, estava tudo unânime, do jeito que ele entrou. De repente o vereador usou a palavra, de repente a coisa invertiu para o outro lado e deu, então, com essa emenda. E hoje foi aprovada essa emenda, então, com a democracia, os vereadores têm direito e foi feito e passou a emenda. Mas essa emenda não precisaria existir. Porque eu falei com o prefeito pediu para mim um dia, eu quero passar para ti, nós vamos fazer turno único. Como é que tu acha? Porque assim, né? Ele perguntou, porque nós precisamos fazer, porque nós precisamos fazer o ano, fechar o ano. Como o vereador Rogério também colocou, porque os municípios da redondeza aqui em tudo eles têm problema, não conseguem fechar. E o nosso município também tem essa dificuldade por causa disso que foi decretado para nós. Mas nós vamos puxar até 28 de fevereiro, mas se nós pudermos começar antes, nós começamos antes. Se nós temos como começar antes, nós começamos antes, com o turno integral. Mas, como tem o direito dos vereadores, então foi agora, então com essa emenda, então ficou diferente. E
Primeiro fui com o secretário Norte, vereador Hildo, fomos a Poço Grande. Nunca as estradas nunca estavam como estão agora. Bom, Poço Grande, que é um lugar difícil de chegar, bastante morro, tem estradinha ótima, o pessoal não pode se queixar. Depois eu cheguei na igrejinha, fui junto com o vereador Paulo e tinha uma Serra do Pontão, porque ali tem várias pessoas que se queixaram na estrada, várias se queixaram. Passei lá e eu fui tranquilo. Tem estradas piores no interior, tem estradas piores no nosso interior, mas tem estradas piores, mas tem que ser feito. É pouco trabalho lá. A secretaria vai corrigir aquela estrada. Um pouco trabalho. Eu acho que assim, que a nossa população está pensando assim que essa estrada tem que ser sempre ótima. No inverno não pode estragar, porque é acostumado a estrada boa, né? Essas estradas são boas, nosso município. Só que ali às vezes dá uma chuvarada e as pedras afundam, e ali é o momento de se afundar na estrada e deu um caminhão. E esse caminhão então tem que corrigir. E vai ser corrigido imediatamente agora então. Pelo que nós falamos com o prefeito, vai ser corrigido. Se não for essa semana, mas assim que o tempo der. E também vai ser feito, o prefeito Graciela, que estava aqui na prefeitura, combinaram que vai ser feito o travessão junto com a prefeitura de Pontão. Também vamos fazer a travessão. Isso, quem nos passou foi o vice-prefeito em exercício, Valor Schmidt. Era isso. Convido o vereador Hildo Dickel para usar a palavra por até 10 minutos. Mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem, vejam só, mais uma vez, como eu uso o meu palavrado aqui, uma tempestade no copo d'água, quando não se chega a lugar nenhum, só molha um ou outro. É uma vergonha fazer uma emenda dessa forma, quando o projeto está bem especificado. Quero dizer aqui, vereador de Morvã, colega vereador de Morvã, se o colega tem algum problema com o secretário, está descontando em cima dos seus colegas vereadores, prefeito, vice-prefeito, toda a administração. Que hoje aqui o colega deu uma de oposição, não tenha dúvida que deu uma de oposição, porque o vereador deve saber muito melhor do que eu o que ele passou com seus colegas últimos dias atrás. Eu chego a me emocionar com um projeto dessa forma, colega vereador de uma que eu admiro muito. Onde é que os seus colegas queriam que estivesse nesse momento, fora dessa casa? Se dependesse deles, onde foi hoje aprovar um assunto deles. Eles jamais queriam que estivesse aqui e hoje tu cai na lábia de alguns vereadores desta casa. Lamento isso ter acontecido, a não ser que o vereador, acho que não foi os vereadores que queriam retirar do poder desse legislativo e hoje vai fazer uma emenda dessa classe, que é onde não mexe em nada, onde não tenho dúvida que o turno pode voltar ao normal, ainda em dezembro, se tiver bem os cofres públicos. Aqui todos os vereadores falando, me parece que eles imaginam assim que o serviço vai parar com o turno único. Vereadores, não vai parar. O serviço vai andar, de repente, da mesma forma que está andando agora. Só que vai ser um turno único. Não tem nenhuma demissão de secretário. O funcionalismo
do executivo, não vai ninguém para a rua, vão todos trabalhar. E o prefeito, o executivo, precisa de fechar as contas, e não é nós que subimos isso. Eu fico indignado com o assunto que acontece. Volto a frisar, colega vereador de João, eu fiquei indignado hoje com o que aconteceu a essa casa. Que por pouco nós estaria aí com 1 ou 2 vereadores, como queriam os nossos opositores. Mas felizmente as barbaridades que fizeram para derrubar nossos vereadores, não aconteceu nada. E ainda está aberto, vereador de Morgana, eles vão recorrer. Eles vão recorrer e tentar derrubar, e o senhor aprovou esse projeto junto com a oposição a essa casa hoje. Não tenha dúvida que eles vão recorrer, e nesses próximos dias. Não entendo o que está acontecendo nessa casa. Se fosse uma emenda que melhorasse, ou que mudasse alguma ideia que fosse bom para o município, como foi colocado aqui, eu já disse, se tem dinheiro, começa no início de janeiro. E se não tem, vai se começar quando vai ter. Não queria falar do passado, mas vou falar um pouquinho para encerrar. Porque está difícil de falar, está difícil de entender o que aconteceu a essa casa. Em 2008, foi pedido mais 30 dias, dia 31 de janeiro, para se estender até o fim de fevereiro. E eu não fui contra. É o executivo que deve saber. Foi pedido? Não, foi dado por decreto. E esse já tinha começado em junho, depois de 31 de janeiro, eles pediram mais 30 dias. E eu não votei contra e nunca fui contra turno único, porque quem administra os cofres públicos é o executivo. E aqui, quem administra aqui é o presidente do legislativo. E onde eles também têm que repassar o dinheiro para nós, para o presidente administrar. Então, quero dizer que hoje, mais uma vez, como representante da comunidade do Coqueiro do Sul, não sei o que vão falar aí fora, podem falar, porque a verdade se explica com o serviço, e o serviço não vai parar, o serviço vai lá dentro da possibilidade do dinheiro do município. E se não tem alguma coisa, alguma estrada que está bem feita, alguns pontos isolados, eu já falei aqui na semana passada, e é pontos isolados que tem, e tem que ser feitos, e nenhuma secretaria, nem saúde, nem educação, nem obras, nenhuma secretaria, quando pode trabalhar, eles estão trabalhando quando eles podem trabalhar. Às vezes não se consegue agradar todos ao mesmo tempo. O senhor sabe que está andando distrito industrial, precisa terraplanagem, posto de saúde, precisa terra, precisa preenchimento, e quando isso acontece, tem que ser urgente, aí tem que se tirar, tem que investir um e desvestir outro. Tem coisas a fazer? Tem. Os vereadores têm direito de pedir? Tem. Mas também tem que saber e reconhecer. Mais uma vez, venho aqui, eu dei uma volta com um senhor de Carazinho essa semana, e ele disse, mas mudou o Rio Grande do Sul. Pois é, amigo, eu disse. O senhor tem que participar de uma sessão da Câmara da nossa cidade, que o senhor vai se apavorar, o senhor conhece a realidade do nosso município, e se tu escutar uma Câmara, uma sessão da nossa Câmara, o nosso município, praticamente, quem não conhece, acha que não tem estrada, acha que nossos acessos são todos intransitáveis,
E é assim que funciona a política, infelizmente. Muito obrigado. Convido o vereador Delcio Limite para usar a palavra por até 10 minutos. Colegas vereadores, demais comunidade aqui presente. Realmente, vereador Hugo, não deixo de concordar com o senhor que se faz tempestade em copo d'água, como é de praxe acontecer aqui nessa casa e muitas coisas. Mas eu acho que a iniciativa do vereador foi interessante, continuo dizendo que foi interessante. E no que o senhor disse há pouco, vereador Hugo, de que em 2007 teve início em junho o turno único, o senhor novamente vai dizer agora que o senhor não falou isso aí, mas o senhor falou, acabou agora há pouco de falar, e o turno único em 2007 começou em dezembro. Está aqui a lei, foi votada, e depois em 31 de janeiro foi pedida a prorrogação, que essa está na mão do senhor que eu não vi, foi pedido. Então, realmente, vereador, antes do senhor vir nessa tribuna, não é a primeira vez que eu falo para o senhor, se certifique das palavras que o senhor usa, não venha aqui dizer e depois cair ao vento certas palavras de que não são realidade. E não são realidade. Teve, em junho, teve nessa lei 1366 de 2007, que foi, pelo que eu olhando a votação, de 5 votos a 3. O que me antecedeu aqui antes, a mim, ao vereador Hugo, que hoje é presidente dessa casa, pelo que se manifestou antes, parece que na época votou contrário. Tudo bem, vereador? Eu acho que as opiniões, com o erro, a gente deve sim aprender. O senhor mudou de opinião, só que hoje nós aqui não somos contrários ao turno único, mas dentro de um período mais curto. O senhor, na época que foi um período curto, o senhor votou contrário também. Então hoje nós não estamos contrários ao turno único, mas num período menor. Então acho que o senhor, antes, muitas vezes, de falar certas coisas, o senhor põe a mão na consciência, antes de cobrar de nós, coloque a mão na consciência do que o senhor fez no passado. Mas o senhor no passado era contrário ao turno único, acho que hoje o senhor também deveria. Mas o senhor aprendeu com aquilo, acredito que o senhor até pediu que aquilo foi bom para o município. Para tanto que hoje o senhor quer espichar ele por um período maior. Mas, eu acho que o senhor na época tinha a opinião do senhor, hoje o senhor mudou de ideia, acho que bom que mudou. Nós não somos contrários, até porque nós também tínhamos turno único e, a princípio, bastante anos foi utilizado a questão do turno único. Só queria deixar aqui então, que eu peguei a votação de 2007, que foi 5 a 3. Os demais, eu não sei, o vereador antes se manifestou, né, tinha votado contra, os demais não sei quais que votaram contra ao turno único. Em 2008, então, teve a prorrogação. Assim, colegas, então, realmente, que nem o vereador Hugo também disse, que o nosso município melhorou. Que pena que o senhor não falou sobre o nome da pessoa, mas acho que é um conhecido de todos nós aí, que o senhor passeou então aí na cidade. Mas essas mudanças em nosso município realmente aconteceram e vão acontecer muitas mudanças ainda. Mas isso já deu início desde a emancipação do nosso município. Graças à emancipação do nosso município que essas mudanças estão acontecendo. Cada administrador, como eu defendo aqui, cada administrador fez a sua parte. Essa administração que está aí está fazendo a sua parte. Nada além do que é de sua parte. Cada administração, com seus recursos disponíveis, fez o que pôde. Por isso eu digo que cada um fez o nosso município mudar, ficar diferente, ficar melhor, ficar mais bonito. O que eu cobro nessa casa sempre, que eu acho que há muito ainda a acertar dentro do nosso município, é as picuinhas políticas. As picuinhas políticas existem, só que nós, somos políticos, acho que temos que tentar amenizá-las. Mas às vezes a gente não faz isso
os colegas vereadores não fazem isso. A perseguição aí fora existe muito, e principalmente hoje para a Secretaria de Obras está acontecendo isso sim. Tem pessoas pedindo serviço que é de 2, 3 horas que não conseguem. Outras pessoas têm, não estou dizendo que não tem necessidade de fazer o serviço, mas tem pessoas que fazem 20, 10, 15 horas na propriedade e que cada pouco está uma máquina lá trabalhando. Nada contra. Eu acho que todos são merecedores. Só que vamos dar uma atenção especial a todos. Acho que cada um merece o que precisa de 1 hora, 2 horas, 3 horas que sejam atendidos. Não vou dizer um impedimento de uma indústria que vai precisar de mão de obra é algo diferente. Mas nossos produtores do município são todos daqui do município, são todos contribuintes do nosso município. Então acho que deve haver uma distribuição um pouco mais justa. Querem fazer política em cima das horas? Façam. Podem até deixar alguma pessoa que subjetivamente, que do voto ninguém sabe, mas a gente imagina, às vezes, deixa essa pessoa para ser atendida mais depois, mas atendam. Não deixem de atender essas pessoas. Senhor presidente, vereador Hugo, o senhor passou também lá na Secretaria de Obras, e lá um bom aprendizado para a gente. Lá um aprendizado importante. O senhor presidente não passou lá para a Secretaria de Obras, mas o senhor foi vereador quando eu estive na Secretaria de Obras. Sei que na época o senhor cobrava uma melhoria de um acesso que o senhor tem e continua com os problemas, acho que até hoje, ainda aquele mesmo problema. Já se passaram 6 anos da administração que o senhor faz parte e os problemas daquele acesso continuam mesmo. E na época o senhor dizia que nós devíamos resolver aquele problema. Tentamos. O senhor cobrou alguma vez, o senhor esteve na secretaria e cobrou que nós melhorássemos. E hoje o senhor faz a mesma moeda. O senhor acha que as pessoas que não são da coligação, muitas vezes, podem aguardar. Hoje eu me refiro novamente ao acesso que dá à propriedade, não só a propriedade minha e do meu pai, como da propriedade que o senhor usa aí para baixo, o seu amigo Verde. Tem bastante propriedades aqui para baixo que descem aí para baixo. Então, realmente, dê uma atenção a essas estradas. Não é só a oposição que cruza ali. Nós erramos, eu acho que nós erramos na época de deixar de fazer, mas nós fomos, algumas vezes nós fomos lá tentando resolver, colocando no cascalho, mas não resolvemos da forma que deveria ter sido resolvido. O senhor, na época, pediu uma terraplanagem para o galpão, prontamente foi atendido. O secretário de obras, eu me lembro que precisou fazer uma terraplanagem lá, também, fechado o poço, prontamente foi atendido. E hoje, realmente, eu até hoje, tudo que foi pedido, a maioria, de minha parte, não foi atendido pela Secretaria de Obras. Mas, querem cobrar politicamente, tudo bem, mas não é o justo. E eu espero um dia realmente que o nosso município mude um pouco essa configuração e, passando as eleições, que seja por um Coqueiros do Sul, que todos são no nosso município. E com essas perseguições que estão havendo e que sempre houve, mas eu acho que bastante, agora de uma forma mais acentuada, está espantando os nossos jovens do nosso município. E isso, muitas vezes, os jovens acabam não gostando mais da política. Hoje, poucos jovens gostam da política no nosso município. Poucos jovens mesmo. E acabam as pessoas se afastando da política e deixando que a política os leve do jeito que o vento assoprar. Então, presidente, realmente eu acho que tem que ter uma atenção mais geral, questão das horas máquinas, que eu já vinha cobrando há mais tempo, que seja dada uma forma mais igualitária a todos. Obrigado.
Encerradas as manifestações, encerra a presente sessão, sob proteção de Deus, convoca os vereadores para a próxima sessão, dia 29 de setembro, aqui no Poder Legislativo de Coqueiro do Sul, às 15 horas. Um abraço e uma boa semana a todos.